Com o mesmo sopro interior, espalharão essas joias estreladas. Eles as verão disseminar-se pelos céus das 100 regiões da terra, derramando sua substância. Não ignoreis mais o que esse trabalho da mente pode conseguir. O querer do amor desloca-se mais rápido do que eu poderia dizê-lo. Reveste-se de um corpo palpável nos mundos sutis para derramar-se como chuva sobre a matéria dos homens. Pacificação. Trata-se aqui de outra meditação para curar ou aliviar de seus ferimentos a Terra-mãe. No momento atual todos temos a responsabilidade de querer amar e cuidar do nosso planeta e de sua humanidade. Eis, portanto, um trabalho de pacificação, de cura e de troca com todas as formas de vida que circulam pela face da Terra. Sente-se na posição de lótus, aproxime as mãos com as palmas para cima como para formar uma taça no centro de sua posição. Coloque então no côncavo de suas mãos, com toda a força do seu amor, sua imagem interior do globo terrestre, imagem da Terra banhada em luz. Assim que ela estiver carregada com seu amor e a sua energia de cura, energia muito fluida, leve as mãos e seu conteúdo sutil ao coração, o que lhe proporcionará ainda mais paz. Vem em seguida o momento de colocar sua fronte no côncavo das mãos, dispostas ainda do mesmo modo, para que a vontade dinamize seu ato de amor em relação à Terra. Tendo completado todo esse ritual em perfeita consciência e sem nenhuma pretensão de querer fazer bem, retome calmamente a posição de lótus e, do centro do seu peito, deixe jorrar um raio de luz tão cristalina que você poderá percebê-la. Deixe esse raio vagar tão longe quanto possível para que ele complete um circuito em torno da Terra e você possa recebê-lo de volta, no meio das costas, à altura do coração, alguns instantes mais tarde. Se várias pessoas estiverem sentadas e reunidas em círculo, imagine o circuito de luz e de paz que esse trabalho comum pode gerar em alguns instantes. Imagine o bálsamo reparador que vocês poderão oferecer. Nesse caso, cada um deve agir no seu ritmo, sem pressa. Este é um dos mais belos presentes que você pode oferecer à Terra-mãe. Tome consciência desse instante, pois ele é sagrado. Você encontrará essas 3 meditações no pequeno livro consagrado exclusivamente às práticas, sois, pratiques pour être et agir. Purificação dos corpos sutis e dos nadis. Eis agora um pequeno exercício que tem por objetivo facilitar a circulação do prana ao longo do eixo dorsal. Depois de ter inspirado profundamente e, sobretudo, conscientemente a energia da luz, imagine e sinta um raio azulado vir tocar o alto da cabeça e faça-o descer até a base da coluna vertebral. Você irá então trabalhar com um potencial de amor incalculável. Numa primeira inspiração, faça subir a energia azulada até o segundo plexo pela parte anterior do corpo. Faça depois seguir em direção à parte posterior, ao longo da coluna vertebral, fazendo-o ultrapassar o segundo chakra. Ela faz, portanto, uma volta por cima do chakra e desce pela parte de trás. Numa segunda inspiração, faça subir até o terceiro chakra pela parte anterior do corpo, fazendo-a descer até o chakra de base pela parte posterior, durante a expiração. Repita o procedimento até ultrapassar o sétimo chakra. Esse pequeno exercício, se praticado consciente e amorosamente, purifica os corpos sutis e os nadis, permitindo ainda que o prana circule facilmente. Isso possibilita entrar em comunhão de modo mais rápido e mais intenso com o ser que se deseja tratar. Não siga esse caminho com a impressão de que deva trabalhar. Não se trata de trabalho, mas da certeza de que você vai dar o seu sol e dar o sol como alimento. Cada um deve ser, com muita alegria, o emissor de uma onda de paz. Uma meditação bem especial. Na época essênia, o Mestre Jesus nos ensinava o seguinte: o homem é uma variedade de árvore, mas de uma árvore de 7 raízes cujos nomes seriam raiz mãe, raiz terra, vida, alegria, sol, água e ar. Essa árvore possuiria igualmente 7 ramos: pá cósmico, fluido eterno, força criadora, paz, poder, amor e sabedoria. Mas essa árvore tão especial que somos busca ainda harmonizar essas duas tendências sem realmente consegui-lo. Para purificar e unificar os diferentes canais do nosso ser, o Mestre Jesus nos deu as seguintes indicações. Durante 3 luas, você deverá praticar 2 meditações diárias e não deve ingerir nada que tenha perecido pelo fogo,
pela água ou pelo gelo, nada que tenha sido preparado em temperatura superior à do corpo humano. Eis aqui alguns pontos que nos foram dados por Jesus e que devemos pôr em prática dia após dia. Começávamos nossas meditações na sexta-feira, dia sagrado na Fraternidade Essênia. A manhã de sexta-feira devia ser consagrada a exercícios respiratórios durante os quais nosso espírito se fixava na absorção de energias sutis. Na noite do mesmo dia nossa tarefa consistia em meditar sobre o Pai Cósmico e sobre a união que esperávamos com suas correntes criadoras. A manhã do sábado era consagrada à Raiz Mãe, e tentávamos compreender intimamente a unidade do nosso organismo físico assim como a vocação nutricional da natureza palpável. Meditávamos essencialmente sobre a base da alimentação e sobre o fenômeno da absorção. Durante a noite desse mesmo dia, debruçávamos-nos sobre o alcance da expressão eternidade da existência e tentávamos, de modo receptivo, desenvolver a presciência dos acontecimentos. Vinha em seguida o domingo, consagrado ao espírito da terra e a todo o poder de geração, tanto no nível da natureza quanto no do ser humano. Percebíamos e tentávamos utilizar a energia básica chamada Kundalini, dirigíamos a sua chama, com o objetivo de regeneração pessoal, guiando-a através de cada uma de nossas glândulas endócrinas. Era, portanto, a coisa mais natural do mundo que, na noite desse mesmo dia, nossa meditação se orientasse para a ideia da criatividade e para a importância das artes para o pleno desenvolvimento da consciência. Tínhamos de buscar a emissão da mais forte onda de amor de que éramos capazes. Assim que o sol se levantava na segunda-feira, agradecíamos a vida e tentávamos penetrar a harmonia, o paralelismo do microcosmo e do macrocosmo. Essa reflexão, que era também implicitamente uma prece, devia concluir-se por um contato prolongado com uma árvore adulta cujo tronco devíamos abraçar. Costuma-se ver hoje em dia nesse ato uma simbologia, mas, para quem tem o conhecimento, é bem mais do que isso. Chegada a noite, invocávamos interiormente o espírito da paz, que também não é uma ideia ou um símbolo, mas uma egrégora, de que podemos esperar ajuda. A manhã da terça-feira era consagrada à noção de alegria através da contemplação das belezas da natureza. Nossa consciência devia então fazer a experiência de uma das faces da serenidade que nos permitia, à noite, carregar-nos de todos os influxos planetários. Dirigíamos mentalmente as irradiações dos planetas para os órgãos correspondentes no nosso corpo. Fazíamos o mesmo desde as primeiras horas da manhã seguinte em relação ao Sol, cujas são profundas sobre nossa pele e depois, sobre o que chamamos de chakras, nos esforçávamos por perceber. Era o exercício por excelência, permitindo o desenvolvimento de toda a capacidade de cura. A conclusão se dava à noite com uma meditação sobre a compaixão, essa forma de amor. As primeiras luzes da quinta-feira encontravam-nos refletindo sobre a circulação da água no universo. A ideia mestra era dos ciclos eternos e da renovação, o que, por analogia, devia levar-nos a uma percepção do fluxo sanguíneo no nosso corpo e a uma compreensão das leis fundamentais. Nosso organismo tornava-se um mundo que era percorrido por rios regeneradores. Precisávamos controlar a qualidade de nosso sangue para a análise de nossa alma. Isso nos levava, naturalmente, na noite da quinta-feira, a tentar a experiência da sabedoria. O mestre esperava que assentássemos firmemente nosso espírito no oceano do cosmos. Cerca de 3 luas, como já ficou dito, passaram-se dessa maneira. Não devíamos de modo algum forçar nossas meditações, caso contrário, o resultado seria nulo. Esse modo de ser, muito próximo dos ideais de que Zera havia tentado nos aproximar, transformou-nos seguramente a todos de modo admirável. É preciso, entretanto, assinalar que não devíamos de modo algum viver reclusos. Terminados os exercícios, nossas ocupações cotidianas continuavam seu curso. Continuávamos a tratar dos doentes que chegavam de toda a região e nos misturávamos às multidões que ouviam cada vez mais frequentemente o rabi diante da sinagoga ou à sombra dos pórticos. Quando terminávamos essa sintonia com o espírito da terra, sobreveio um acontecimento que significou muito para nós. Muitas vezes, no final dos exercícios de elevada meditação, a percepção de nosso corpo físico nos escapava. Sabíamos concretamente que habitávamos uma concha e que havia necessidade de muito pouco para que ela desaparecesse debaixo de nós,
deixando nossa alma flutuar em direção a margens de indizível beleza. Simão e eu havíamos feito mais de uma vez essa experiência, ele, no Curmel, eu, em companhia de Zera. A fraternidade ensinava oficialmente o grande número de reinos da alma transcendente ou ainda dominada pelo ego, o que considerávamos muito natural, felizes de tocar com o dedo, uma vez mais, o que os filósofos se esforçavam por provar pela retórica. A verdade, dizíamos nesses momentos, é que não há nada a provar e tudo a viver. Não foi, portanto, o fato de deixar o corpo, que ficou apoiado a um pequeno muro de tijolos, que gravou no meu espírito essa manhã do mês de Tisri. Durante algum tempo, meu corpo de luz flutuou acima das margens do lago entre os ramos das oliveiras. O mestre estava ali, nesse cenário de luz, com as mãos ritualmente cruzadas sobre o peito. Vê, Mira, disse ele sem sequer entreabrir os lábios, este lugar é a concretização de todos os nossos desejos de paz. É um lugar de forças, um desses lugares em que o pensamento se decuplica, onde o amor se multiplica ao infinito. De agora em diante, durante o sono, se todos aqueles que ouvem o chamado do meu Pai, reunir-se-ão aqui, estarei entre vós e traçaremos o caminho. Cabe a cada homem da terra edificar para si mesmo um santuário como este onde, a cada noite, ele pode trabalhar pela humanidade. Basta querer, Mira, só o amor e a vontade podem criar mundos e palácios de paz. Na verdade, é tão fácil construí-los. De agora em diante, o plano de minha paz será construído aqui tanto quanto sobre a terra. Não terás sempre consciência disso, mas o meu objetivo te será ensinado aqui mesmo. Meu objetivo não é ajudar os seres, mas ajudá-los a se ajudarem. Só isso os fará sair do casulo. Capítulo 8. Óleos aromáticos que acompanham os tratamentos. Óleo, líquido oferecido aos deuses. No capítulo reservado aos tratamentos, menciono muitas vezes o uso de óleos. Nas terapias essênias, aprendidas há 2000 anos, o óleo tinha sem dúvida grande importância. Permitia abrir as portas dos corpos sutis de quem o recebia e, por sua permeabilidade, estabelecer um contato mais estreito entre o paciente e seu terapeuta. O óleo age como uma chave que dissolve a concha da mente a fim de que o tratamento penetre com mais eficácia. Maria Madalena, ou Miriam de Magdala, era uma das grandes terapeutas que usavam os óleos. Ela falava deles com amor e conhecimento, e não posso resistir ao desejo de citar suas palavras de então, sempre atuais. Falo do óleo, daquele que não chegamos ainda a elaborar. Meus irmãos, bem podeis ver, nós permanecemos ainda no estágio dos óleos. Aquele que vou oferecer aos homens por amor do Mestre será a reunião de todos os outros mais alguma outra coisa de infinitamente luminoso. Ele será o Cristo do mundo vegetal. Esse óleo, vejo nele a água e o éter. Ele é o receptáculo total do universo vital que nutre cada manifestação do nosso mundo. A planta a que lhe serve de base põe nele um pouco de sua alma e da alma da terra onde ela cresceu. É o casamento dessas duas almas que lhe dá essa aparência. O que propõe de sua própria alma, a planta recolhe junto do que Sol tem de mais pesado, o que oferece da alma da terra, ela recolhe do que a terra tem de mais leve. Por meio dessa arte, vi que o ser que tem a alma rígida demais para rezar aprende, por fim, a fazê-lo. Vi também que, diante do dom do óleo, as carapaças mais espessas se desagregam. Colocar um pouco de óleo em uma pessoa para tratá-la constitui, assim, um ato sagrado do qual a meditação não pode estar ausente. Eis agora alguns conselhos práticos sobre o uso dos óleos. Os óleos que você vai escolher não vão ser certamente consagrados, no sentido religioso do termo. Cabe a você, portanto, colocar neles todo o amor que os transformará em elementos de luz. Cabe a você igualmente, como terapeuta, escolher o óleo que lhe pareça adequado em função da ação que deseje levar a efeito, apaziguamento, dinamização etc. Um pequeno conselho: antes de aplicar o óleo na pessoa deitada diante de você, aqueça-o na palma da mão. Assim você entrará em contato com ele. E evitará os sobressaltos devidos à diferença de temperatura entre o óleo e o corpo que o recebe. Algumas palavras sobre as essências de plantas. As essências de plantas são produtos oleosos voláteis e perfumados extraídos dos vegetais, seja por destilação a vapor, seja por pressão,
seja pela separação por meio do calor. As essências se distinguem dos óleos graxos, óleo de amêndoa doce, de oliva, de girassol, de semente de uva etc., que são estáveis e mancham permanentemente o papel, no sentido de que elas se volatilizam facilmente e mancham o papel de modo passageiro. A alta difusibilidade das essências faz delas excelentes agentes de penetração. Elas podem atingir o núcleo atômico das células, mas não têm ação prolongada em razão do seu caráter volátil. Associadas a óleos graxos, suas propriedades têm seu tempo de penetração aumentado e podem atingir os órgãos internos. Portanto, essa composição de essências e óleos graxos que é utilizada nos tratamentos. Caso se queira conservar a identidade específica de uma essência para um determinado tratamento, é preciso atentar para a escolha do óleo graxo básico que acompanhará a essência. Um óleo graxo de caráter muito pronunciado anulará as propriedades da essência. Por exemplo, óleos graxos como o do abacate ou do gérmen de trigo são suficientes em si mesmos. O abacate, com sua doçura e voluptuosidade, é indicado para uma reharmonização dos chakras, pois penetra profundamente. O gérmen de trigo, mais estimulante, é mais apropriado para uma dinamização. Procuremos então escolher de preferência óleos neutros, como de amêndoas, de girassol, de semente de uva. Alguns óleos e suas propriedades. Os óleos para tratamentos são numerosos. Eu, particularmente, experimentei diversos, mas, levando em conta meus constantes deslocamentos, contento-me com alguns preciosos pequenos frascos, entre os quais cito como principais. Um óleo à base de essência de rosas permite-me abrir e apaziguar o chakra do coração e, com isso, levar uma outra compreensão, ao amor, à compaixão. Como a essência de rosas é muito cara, pode-se usar madeira de sândalo, lavanda, ylang-ylang, por exemplo. O óleo de tsuga socorreu-me muitas vezes. Alivia o chakra da garganta e torna mais fluidas as ideias que redemoinham. Esse óleo é excelente também para serenar e tomar mais leve uma pessoa que vai nos deixar e não consegue desligar-se por medo ou angústia. O nardo é também um óleo muito especial. Foi usado por Maria Madalena há 2000 anos. Ajuda, entre outras coisas, a desincrustar os pensamentos obsessivos. Um óleo calmante do tipo gerânio, lavanda, melissa, madeira de sândalo etc. Será útil na maioria dos casos. Não sendo especialista em óleos, indico para os interessados a excelente obra de Shirley Priscilla Aromaterapia ao Quotidien, publicado pela editora Arita. Capítulo 9. Os guias. Amor, tolerância e esperança também são contagiosos. Não tendes conhecimento disso. Par l'esprit du soleil. Ao longo desta obra, fiz frequentemente menção aos guias de luz com quem estávamos em contato. É verdade que, durante todos esses anos em que estivemos escrevendo, tivemos sempre a presença de um ou de vários guias ao nosso lado. Por ocasião dos tratamentos ou das leituras de auras, fica também evidente que vários deles manifestam sua presença. Eu sinto e posso ver, no meu ser encarnado, sua silhueta luminosa junto de mim. Às vezes um deles pode intervir através da minha mão, do meu braço, mas eles geralmente são apenas presença de amor, silenciosa e radiante, pelo que sou infinitamente agradecida. Acontece também de eu perceber, por ocasião de um tratamento de particular importância, a presença do guia da pessoa que vem me procurar. Pode ser um de seus parentes próximos ou um amigo falecido ou qualquer outro ser disposto a lhe prestar ajuda. Durante o tratamento, esses seres luminosos costumam estender as mãos na direção da pessoa que sofre, para que o envio da luz seja decuplicado e o tratamento, consequentemente, intensificado. Se estou lhe falando dos guias, não é para lhe dizer que sou um ser de exceção, pois todos temos os nossos guias. É, antes, para lhe mostrar a possibilidade que você tem de entrar em comunicação com eles, conscientemente ou não. É mais reconfortante para o nosso ego, sem dúvida, ver e ouvir aquele a quem nos dirigimos. Penso, entretanto, hoje em dia, que há necessidade de muito mais fé, confiança e perseverança para alguém se dirigir a seres luminosos dos quais não temos a menor percepção. Falar com entidades dos planos sutis é belo em si mesmo, mas acontece frequentemente de modo imperceptível que,
Sendo o contato palpável, parte-se suavemente para uma dependência que eles consideram desejável. Por essa razão, tem acontecido de eu me ver diante de pessoas que cortaram o cordão umbilical com relação ao pai e à mãe, mas que criaram outro cordão num nível mais sutil. Ficam então dependendo de datas, de ações que lhes são sugeridas e não sabem mais andar sem muletas. Cada um de seus passos depende da opinião lá de cima, do aconselhamento do pai ou da mãe dos planos sutis. Como acontece com as pessoas que não podem dar um passo sem seu pêndulo radiestésico ou sem consultar um vidente, o que poderia ser uma ajuda nada negligenciável, torna-se uma dependência e um pretexto. Quantas vezes não ouvi dizer? Meu guia me disse. Se falo a respeito disso é pelo fato de ter podido experimentar eu mesmo o que acabo de dizer. Com efeito, levada pela qualidade e beleza dos ensinamentos que me eram transmitidos, eu queria saber sempre mais e estava sempre esperando pela etapa seguinte sem sequer ter digerido o que me havia sido ensinado. Também cheguei a pensar, às vezes, que meus guias poderiam ter me dado informações mais precisas sobre os detalhes de minha vida cotidiana, detalhes que, naquele momento, pareciam-me de grande importância. Uma viagem, encontros, decisões. Eles se prestaram de bom grado a esse jogo até que percebi, de repente, que estava perdendo toda a autonomia e que eu teria podido resolver minhas intermináveis questões de forma totalmente diferente, bem mais adulta e responsável. Hoje não tenho mais necessidade de perguntar se devo ir pela direita ou pela esquerda para agir acertadamente. Sei que, no mais profundo do meu ser, há um ponto de luz que sabe e que faz parte de mim. Ele sabe que há caminhos que não se pode evitar ou que não se pode perder por mais que se faça. E que nossa liberdade maior não está na escolha dos obstáculos que estão no nosso caminho, mas no modo como reagimos diante deles. Essa luz interior sabe que nem sempre o que o homem encarnado considera um erro é aos olhos do cosmos. Hoje, prefiro tomar minhas próprias decisões, sem me esconder atrás de guias ou de irmãos de luz. Meus erros são meus acertos também. E é através deles que cresço e, além disso, bem lá no fundo, eu sei que, quando um caminho é muito ruim, há sempre uma ajudazinha desses seres de luz que estão perto de mim, uma piscadela que geralmente é um magnífico presente da vida. Quando queria fazer ou agir conforme a minha vontade, eu me chocava frequentemente com obstáculos contra os quais me debatia, para só então chegar ao meu objetivo. Constatei, depois, que há uma maneira muito menos desgastante de agir e que os acontecimentos sempre surgem no momento realmente certo, que nem sempre é aquele que julgamos ser. Não quero dizer com isso que você não deve entrar em contato com os seus guias. Ao contrário, fale com eles, eles responderão de uma forma ou de outra. Você é que tem de perceber. Se você não os ouve diretamente, ouça o que uma pessoa acaba de lhe dizer, procure enxergar o que está escrito diante de seus olhos. Ou a cena em que se desenvolve diante de você. Se você tiver feito o pedido, a resposta estará à sua espera. Lembro-me de um dia em que eu sentia profunda tristeza. Eu não queria, naquele momento, entrar em contato com os meus guias, mas não havia dúvida de que precisava, interiormente, de uma resposta. Uma amiga que conhecia o problema me acompanhava. Passeávamos havia algum tempo ao longo de uma bela praia tropical quando, cansadas, decidimos fazer uma pausa num pequeno bar de praia. As palmeiras sombreavam nossa mesa e saboreávamos ao mesmo tempo a beleza e o frescor do lugar. De repente, um vendedor ambulante de quinquilharias parou um instante, depôs seu fardo e deu conosco um dedo de prosa. Eu ouvia distraidamente até que ele me disse: de qualquer modo, Deus nunca envia mais provações do que somos capazes de suportar, e é assim que Ele nos faz crescer. Sorriu para mim, retomou suas coisas e se foi. Minha amiga estava tão surpresa quanto eu, pois a resposta de que, evidentemente, todos nós temos conhecimento era me dada no momento em que eu mais tinha necessidade dela. Trata-se simplesmente de um exemplo entre outros e, além disso, pode parecer banal, mas, por tê-lo experimentado com muita frequência, eu sei agora que o que é belo, verdadeiro e profundo raramente se apresenta como algo espetacular e que os sinais mais significantes são, às vezes, os mais preciosos. Nossa vida está cheia dessas piscadelas que não vemos porque esperamos sempre um acontecimento extraordinário,
enquanto é justamente onde estamos que está o que sempre estivemos esperando. Eu insisto muito a esse respeito pois, tendo a oportunidade de viver os acontecimentos mais extraordinários, negligenciei muitas vezes essas pequenas ternuras, essas piscadelas, esses presentes que valem uma vida e que cada um de nós tem no seu caminho. Seríamos menos problemáticos, menos doentes, se aprendêssemos a enxergar e não a ver simplesmente todos esses sinais que nos são oferecidos abundantemente que nossos guias exteriores e interiores nos enviam diariamente. Nossos guias podem ser de origens e planos diferentes. Alguns dentre nós podem ser guiados durante uma parte da vida por um amigo ou por um membro da família falecido que vela por eles. Outros, por seres de uma outra época. Outros, ainda, por espíritos não encarnados na Terra. Alguns, mais especializados em determinado campo, podem receber a inspiração por meio de seres outrora reconhecidos como mestres em sua arte. Como você vê, as maneiras de guiar são tão numerosas quanto os guias. Podemos também receber conselhos de um guia durante um período de nossa vida, e depois, de um outro. É preciso, entretanto, não esquecer em tudo isso que Elaine Cady chama de vozinha e que, também neste caso, pode nos ajudar com seus conselhos sobre qual seja o nosso caminho. Esse guia interior, que é uma parte de nós, deve pouco a pouco tomar seu lugar em cada um, o que proporcionará a necessária autonomia para não cair na armadilha dos gurus, no sentido pejorativo do termo e não no sentido religioso. Esses gurus que, por serem superiores a nós em determinado campo, são por nós autorizados a se tornarem donos de nossa vida. É preciso parar de passar de uma dependência a outra, de uma autoridade a outra. Certamente existem seres que se tornaram mestres em sua arte, e podemos reconhecê-los e amá-los como tais. Isso não implica, de modo algum, transferir nosso poder interior a qualquer um, seja materialmente, emocionalmente ou espiritualmente. Hoje, o melhor presente que podemos dar a nós mesmos, àqueles que amamos, à Terra e a seus habitantes, é o de encontrar nossa autonomia para nos oferecermos por inteiro ao amor, à vida, ao amor pela vida. Deixemos de ser metade coração, deixemos de nos servir de muletas, de paraventos, de sim, mas, redescubramo-nos para que, despojados de quaisquer superfluidades sutis, sejamos enfim nós mesmos. Seres inteiriços. Capítulo 10. Gratuidade dos tratamentos. Na época essênia, nossa comunidade havia baseado seu funcionamento na troca. Quando caminhávamos de cidade em cidade, oferecíamos nossos tratamentos em troca de alimento e pousada. Hoje minha prática permanece a mesma no que se refere aos tratamentos, o que é diferente das formações que proponho. A troca continua tendo, entretanto, um grande valor a meus olhos por várias razões. A primeira está no fato de que o laço de dependência do ente terapeuta não será mantido se houver doação de ambas as partes. Estabelece-se então um equilíbrio entre as duas pessoas em questão. A segunda reside no fato de se dar valor à vontade de se curar. Nos planos sutis, esses dois elementos ativam o mecanismo de saúde e reforçam as auras pela energia que se desprende desses atos. Um dom pode tomar diferentes formas: um pão feito em casa, um óleo para tratamento, frutos escolhidos, legumes de qualidade, velas, dinheiro, pouco importa, tudo isso deve ser um dom de amor. Os terapeutas, de qualquer modo, comprar seus óleos, isso continua sendo uma realidade. Peço e recomendo sempre a gratuidade dos tratamentos para quem não os executa como um trabalho. Não desejo, entretanto, fechar as portas aos terapeutas que, vivendo de sua arte, queiram acrescentar-lhe práticas de tratamentos essênios. Se a troca ou a livre participação constituem para mim um ideal, sei também que essa conduta exige grande amadurecimento de ambas as partes para que a troca seja equitativa. Cabe ao paciente e ao terapeuta fazer o que lhes parece mais justo, pois a liberdade é, aqui como em outras situações, uma das chaves essenciais do crescimento interior. Do mesmo modo, cada um deve fazer a sua ou as suas escolhas. Alguns preferirão usar os conhecimentos de um profissional da saúde voltado para as técnicas energéticas, outros confiarão nos voluntários. Pouco importa, a decisão é sempre a que deve ser tomada e há lugar para todos. Particularmente não recomendo ninguém, embora indique às vezes profissionais de saúde nos quais tenho toda a confiança.
Desejo simplesmente que os que trabalham no âmbito da saúde possam descobrir entre si complementaridades e não oposições, e que a saúde seja uma questão de amor com A maiúsculo. Conclusão. Saber que estamos todos envolvidos por emanações sutis que se estendem por metros à nossa volta permite-nos entender melhor nossa influência sobre o que está próximo de nós em particular, e sobre o planeta de modo geral. A aura é o nosso passaporte mais autêntico e reflete com precisão as dificuldades e as belezas do nosso ser mais profundo. É ilusório esperar que os outros ou que o mundo mudem. Cada um tem seu ritmo e não podemos emitir julgamentos a respeito. Podemos, ao contrário, trabalhar por nossa transformação e apenas nisso reside a esperança de que o nosso planeta não seja mais um corpo doente por causa dos pensamentos dos homens. Nossa paz interior, nossa transparência, nossa qualidade enquanto seres humanos são contagiosas e espero que cada um cultive seu jardim com as mais belas flores que existem, a fim de oferecer um maravilhoso buquê a esta terra que nos acolhe há tanto tempo e a todos os seres nossos companheiros de estrada desde tantas vidas e aos quais estamos ligados, sem exceção. Fim.